em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, essa epístola de Paulo, que nos ensina poderosamente acerca da natureza da igreja, do que Deus estabeleceu para a sua amada igreja. E assim nós veremos então, em Efésios capítulo 4, de 17 a 24, essa primeira parte do pensamento de Paulo em relação ao que significa buscar a santidade. E hoje à noite nós veremos isso aplicado no versículo 25 de Efésios 4, falando sobre deixar a mentira e falar a verdade. Efésios 4, de 17 a 24, essa é a palavra da salvação. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Podeis assentar? Vamos orar ao Senhor, pedindo que o seu Santo Espírito nos ilumine nesse momento. Santo Deus, nós estamos diante de algo extraordinário. A pregação da tua palavra não é algo meramente humano. Se o fosse, não faria a menor diferença em nossas vidas. Por isso te rogamos que agora o Senhor nos visite poderosamente por meio da tua palavra. Nós lemos em 2 Coríntios 4 a citação de Paulo do Salmo. Nós cremos, é por isso que falamos. Dá em nós, ó Deus, dá a nós a fé necessária para mais uma vez ouvirmos o Evangelho e sermos transformados naquilo que precisamos ser transformados. E talvez, ó Deus, o Senhor sabe, obviamente, há alguém aqui que ainda precisa ouvir o Evangelho para nascer novamente, para ser regenerado, para poder aplicar esse texto que ouviremos nessa manhã em sua vida pelo poder do Espírito Santo. Essa pessoa será exposta aqui nessa manhã na primeira parte do sermão, porque assim andam os gentios, andam os que estão sem Cristo. Ó, que nós possamos aprender Cristo mais uma vez nessa manhã e cada vez mais a Ele, para crescermos em santidade e assim alcançarmos a verdadeira e genuína felicidade que só pode proceder do Senhor e do teu alto e sublime trono. Fala conosco nesse momento, assim nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês certamente já viram aqueles programas de TV do antes e depois. Você tem uma casa que talvez não esteja tão ruim assim, tão velha, mas a pessoa foi escolhida por aquele programa para fazer uma transformação completa. E você sabe que esses arquitetos, engenheiros que ali trabalham, eles fazem sempre um trabalho fantástico. E você geralmente deseja que um dia isso aconteça na sua casa, por mais que ela não esteja tão ruim assim. Outros programas mostram carros, né, que aí sim estão mais acabados, antigos.
e que, preservando a sua originalidade, se tornam verdadeiras máquinas possantes. Você tem até vontade de investir num Fusca, talvez, para poder fazer isso na sua vida. Isso diz respeito, então, a coisas inanimadas, casas, carros. Mas você vê também esses programas tratando de pessoas, o antes e depois de pessoas. E aí é onde a questão fica um pouco mais delicada, né? Esses programas vão mostrar uma pessoa mal vestida, uma pessoa um pouco acima do peso, uma pessoa que não cuida da aparência, e ela então ao final do programa será uma outra pessoa, agora feliz, atraente, por causa não só de sua transformação pessoal, mas a repaginada do guarda-roupa, a repaginada do armário. E assim nós também desejamos que talvez um dia nós passemos por essa repaginada também, achando que é isso que vai finalmente nos trazer aquilo que está faltando. Uma casa nova ou reformada, um carro antigo, mas que anda como um novo, e principalmente a repaginada do guarda-roupa. Ora, esse texto vai falar sobre um antes e depois. Como eu falei anteriormente, introduzindo a carta aos Efésios, Paulo está aqui nos ensinando pelo poder do Espírito o que é a igreja à luz de Deus. A partir da perspectiva do Senhor e não a partir daquilo que nós imaginamos ser uma igreja adequada para os nossos dias. Efésios é atemporal, Efésios se encaixa em qualquer cultura. Não existe igreja brasileira ou africana ou asiática ou norte-americana. Existe a igreja a partir de Deus que se estabelece pelo mundo, até mesmo vencendo as barreiras culturais que muitas vezes se colocam ali. Então você observa que nessa carta, até o capítulo 3, Paulo vem mostrar nada mais nada menos do que a doutrina da Trindade. Na salvação, nas orações demonstradas ali, Paulo é extremamente trinitariano. Então a carta nada mais é do que a igreja sendo um reflexo da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa comunhão bendita, eterna, perfeita, agora se manifestando nessa comunhão plena dos irmãos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não é meramente doutrina, a igreja não é meramente teórica, a igreja é um reflexo da Trindade na prática, no dia a dia. É por isso que a partir do capítulo 4, então, Paulo vai começar a aplicar essa doutrina de maneira bem específica. E aí no começo do capítulo 4, dos versículos 1 a 16, nós não vamos ler novamente, mas eu trago para vocês aqui 5 palavrinhas que resumem bem essa parte. Efésios 4, de 1 a 16, pode ser resumido da seguinte maneira: Paulo aqui ensina sobre unidade, diversidade, trindade, obviamente, maturidade e corporatividade. Depois você pode observar que essas 5 palavrinhas formam o esqueleto daquilo que Paulo tão bem aqui começa a fazer, ou seja, a prática da vida cristã no seio da igreja. E uma palavra fundamental nisso tudo, então, é a maturidade. Você que já é crente há tantos anos, você ousa dizer que já alcançou a maturidade? Às vezes, nós sabemos que não alcançamos, mas vivemos como se tivéssemos alcançado. E se você for tentado a achar que já alcançou essa maturidade, quando você se compara com outros irmãos, certamente mais imaturos, certamente não tão espirituais, você precisa olhar mais uma vez para o versículo 13. Volte aí, por favor, Efésios 4, 13. Olha qual é o padrão da maturidade. Paulo diz,
Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse padrão, então, nos coloca no nosso devido lugar. E é por isso que, como crentes, vocês devem louvar a Deus, porque domingo após domingo, e em outros momentos também, estão sendo edificados no Senhor por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho não é apenas para aqueles que serão descritos aqui nos versículos 17 a 19, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que claramente rejeitam a Cristo. O Evangelho é para mim e para você, para que nós cheguemos a essa perfeita varonilidade. E é isso que nós veremos então. Que a maturidade cristã, ela se demonstra e se desenvolve pela busca incessante da santidade. A ênfase aqui é nisso. Pense na sua vida, o que é que você está buscando nesse momento? As crianças estão buscando sobreviver um ano escolar. Você não sabe exatamente se a escola vai voltar ou não, se você vai reprovar no final de ano ou não. Você busca incessantemente, então, se livrar disso, ou alcançar um outro objetivo na vida. Será que nós temos buscado incessantemente por santidade? E você vai ver uma distinção clara sobre o que é a busca por felicidade e a busca por santidade nesse texto. E se você já teve a oportunidade de dar uma lida na Constituição dos Estados Unidos, você vai ver que há uma expressão lá, em um de seus artigos, falando sobre a busca por felicidade, que virou até o título de um filme do Will Smith com seu filhinho, em que ele é um trabalhador desempregado que está procurando então atingir ali o máximo da felicidade, alcançando um emprego e a estabilidade para a sua família. Se nós formos honestos, nessa manhã nós entramos aqui incessantemente buscando a felicidade, de vários aspectos, mas não incessantemente buscando a santidade. E o irônico de tudo isso é que nós só seremos felizes de fato se buscarmos a santidade incessantemente. Mas lembrando que é uma felicidade num mundo caído, descrita ali muito bem nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, porque estarão recebendo a mesma coisa que o próprio Senhor Jesus e vários outros profetas receberam. Por isso nós veremos nesse texto então em duas partes bem claras. A busca por felicidade sem Cristo, isso está nos versículos 17 a 19, eu vou mostrar para vocês o que significa essa busca por felicidade nesses versículos. E depois, nos versículos 20 até o início do 24, o final do 24 nós trataremos mais especificamente hoje à noite, nós veremos ali a busca por santidade em Cristo. Então, o que significa a busca por felicidade sem Cristo? Leiamos mais uma vez os versículos 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Como é que nós falamos aqui acerca de busca por felicidade? Vocês vão ver já já. Percebam então que no versículo 17, Paulo usa uma conjunção, portanto. Isso faz a conexão com tudo aquilo que ele falou anteriormente. Maturidade, corporatividade, unidade, diversidade, trindade. Tendo dito isso, Paulo vai agora chamar aquela igreja e a nós também a andarmos de uma forma diferente da do mundo.
E ele fala isso então dizendo o seguinte: digo e no Senhor testifico. Ora, Paulo está aqui ousadamente falando acerca do seu ministério apostólico, que podia então exigir daquela igreja que andassem de uma determinada maneira. Nós não temos mais apóstolos hoje, eu sei que você crê nisso. Mas nós temos ministros do evangelho, nós temos presbíteros regentes, que fazem exatamente aquilo que os apóstolos faziam na era apostólica, sem os dons extraordinários que permaneceram também naquela era. Quando o último apóstolo morre, você não tem mais qualquer manifestação disso. Entretanto, nós temos algo que até mesmo os apóstolos não tiveram. Nós temos a completude das escrituras sagradas, e é por meio dessas escrituras sagradas que o pastor Brainer continua domingo após domingo dizendo: digo e no Senhor testifico. E aí todas as aplicações que fluem daquele texto que está sendo pregado naquele momento. Como é que você ouve a palavra de Deus? O que é o sermão para você? Você entende realmente que quando o ministro da palavra prega, é como se fosse um apóstolo falando, desde que obviamente haja fidelidade às escrituras? Porque nós estamos aqui expondo nada mais nada menos do que a doutrina dos apóstolos. E nós muitas vezes recebemos o sermão como um mero discurso teológico. Algo que nós podemos, por exemplo, conversar a respeito depois e com nossa bagagem teológica discordar disso ou concordar com aquilo e assim tornar isso uma mera prática de crítica de sermão. Meus irmãos, vocês não sabem o privilégio que vocês têm de ouvir a mensagem do Senhor e de, antes de chegar aos cultos, pedir: Deus, fale conosco e principalmente grave essa mensagem em nossos corações, e enquanto ela for fiel às Escrituras, ajude-nos a praticá-la em nossas vidas. O que o pastor Brainer fala é a própria voz de Deus falando conosco. Isso é o básico do entendimento da pregação. E é o que nós entendemos Paulo estar aqui dizendo àqueles irmãos daquela época. Ele vai ser bem prático: não andem como também andam os gentios. E você vai perceber então que o verbo andar na epístola aos Efésios é muito importante, assim como é importante nas nossas vidas. Todos nós sabemos o que é andar, todos nós sabemos o que é caminhar. Não tem um dia que seja, em uma situação normal de vida, que eu e você não caminhemos alguns passos. Mas é claro que Paulo está usando aqui o termo, o verbo, de forma metafórica, figurativa. Não andar, não vivam, não pratiquem aquilo que os gentios estão praticando. Como os gentios vivem no mundo. E aqui ele está usando a palavra gentio não apenas como uma descrição étnica, mas ele está mostrando que aqueles efésios, cujo sangue era gentílico, agora, enquanto novas criaturas, foram transformados. Devem andar de acordo com a sua nova identidade. E qual é o contraste que o apóstolo está aqui colocando? Eu vou usar 3 palavrinhas que geralmente não fazem parte do vocabulário do cristão comum. E eu não estou usando as 3 palavrinhas que citarei logo mais, simplesmente para tornar o sermão um pouco mais erudito, ou parecer uma pessoa mais inteligente ou entendida, não. Eu cito de propósito para mostrar a importância dessas coisas na vida do crente comum também. E aqui vai a primeira palavra.
É claro que isso não está na cabeça de Paulo ao escrever essas coisas, mas de forma brilhante, ele está escrevendo essas coisas que podem ser descritas agora por meio dessas 3 palavrinhas. A primeira delas é que nós não devemos andar como os gentios ou como aqueles que estão no mundo a partir da epistemologia deles. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que a teoria do conhecimento. Como se conhece? Como adquirimos conhecimento? Como é que, afinal de contas, informações são dadas a nós e nós processamos tudo isso e passamos agora a ter entendimento das coisas? Olha aí, por favor, o problema epistemológico daqueles que estão sem Cristo. O versículo 17 diz: não andem como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Essas expressões estão tratando da mente de alguém. Essas expressões estão tratando da maneira como alguém conhece alguma coisa. E é interessante porque essas 3 palavrinhas que eu estou citando, começando por epistemologia, elas são a base, são o tripé da filosofia. Se você já estudou um pouquinho de filosofia, você já percebeu que essas 3 palavras são fundamentais para o entendimento de todas as coisas. E também não é irônico isso? Que filósofos sem Cristo, incessantemente buscando a compreensão do mundo, eles pensam, com certeza, eles têm conhecimento, sem dúvida alguma, mas eles conseguem chegar ao objetivo final? Não! Tanto é que o melhor filósofo sabe consistentemente que o máximo que ele consegue fazer, com toda a sua suposta inteligência, é gerar perguntas. E ele gera mais perguntas, e ele vai gerando curiosidade, e ele vai então buscando, e ele nunca consegue alcançar qualquer verdade, porque eles pensam e conhecem sempre de forma errada, mesmo quando de vez em quando eles acertam. Sim, crianças, os professores de vocês lá na escola de vocês, que é uma escola sem Cristo, como nós veremos já já, eles conseguem mostrar para vocês que 2 mais 2 é igual a 4. Só que vocês sabiam que isso é inconsistente com a forma como eles pensam ou vivem? Na verdade, eles poderiam dizer que um momento na história da humanidade, 2 mais 2 poderia ser igual a 5. Mas eles sabem que isso é impossível. Eles pensam, eles conhecem. E precisam ir contra a sua própria vontade e admitir, é verdade, matematicamente e de outras maneiras, 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. Mas quando os nossos filhos alcançam a universidade, eles começam a ver que aquelas áreas que não são tão exatas assim, elas começam a ser dominadas por esse pensamento e conhecimento contrários às Escrituras. E você começa a ver testemunhos do tipo: meu filho está afastado da igreja, pastor. O que foi que aconteceu? Ele cursou história. O problema não é o curso em si. E eu não estou amedrontando ninguém aqui. Se você quiser cursar história, nós precisamos de bons crentes naquele curso. Saiba que você vai sofrer muito, mas precisamos de vocês lá. Não, o problema não é o curso. O problema é que muitas vezes crentes, eles estão andando de acordo com os pensamentos e de acordo com o conhecimento dos ímpios. Então, quando chegam lá, aquilo na verdade se encaixa com o que eles têm na mente, e eles logo se afastam de Cristo e passam a viver de acordo com Satanás. A grande pergunta, então, nessa manhã, a respeito da epistemologia lá de fora, é: como você pensa? De onde você extrai conhecimento?
Você sabia que a Bíblia não é um livro apenas para o domingo, ou para o sermão, ou para a quinta-feira à noite? A Bíblia é um livro para todas as áreas da vida, em todos os momentos, começando no seu pensamento, na sua mente. E vocês não têm ideia o quanto o que está aqui na nossa caixola precisa ser transformado pelas Escrituras. Essa é, então, a grande contradição epistemológica da qual Paulo fala para nos livrarmos. Nós somos novas criaturas, nós temos a mente de Cristo. O outro aspecto, então, é o da metafísica, ou simplesmente a teoria da realidade. O que é realidade? Metafísica, uma palavra criada pelo próprio Aristóteles, quando ele filosoficamente está analisando a física, tudo que podemos tocar, cheirar, os nossos sentidos podem perceber, e a partir deles fazer ciência. Mas ele, assim como outros, pensam, mas e o além da física? Eu tenho um pressentimento que há algo lá fora. E aí cria-se então a ideia de que a realidade, ela é mais ampla do que só isso aqui, ela é metafísica. Mas eles mesmos vão assumir que não podem chegar lá. Então fica uma coisa também um pouco estranha. E aí, como é que Paulo descreve isso aqui? Vejam aí, no restante do versículo 18 e na primeira parte do versículo 19. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis. Então percebam aqui qual é a descrição de Paulo. Esses homens, porque não pensam a partir das Escrituras, não conhecem a partir das Escrituras, eles obviamente vivem outra realidade. Eles vivem num mundo de ilusão, não meramente externo, mas interno também. O coração deles está duro, eles se tornaram insensíveis. Nós não podemos achar estranho, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo hoje em pleno século 21. O que é estranho é nós acharmos que o mundo hoje está pior, por exemplo, do que era no tempo de Paulo. Pegue até mesmo as relações homossexuais, que hoje parecem estar aí mais declaradas. Parece que pessoas hoje estão saindo mais do armário do que saíam antes. Isso é mentira. Basta você olhar a história da igreja, basta você olhar a história da humanidade. Houve momentos onde a questão de práticas homossexuais eram ainda mais depravadas e declaradas do que hoje. Eu não estou dizendo que hoje nós estamos bem, muito pelo contrário. A sociedade está em frangalhos por causa de tudo isso. Mas não deveríamos estranhar. Essas pessoas vivem exatamente como elas pensam que devem viver. É por isso que quando você fala com alguém a respeito de Deus ter criado o mundo, isso parece a ideia mais obtusa, mais estúpida de todas. Porque é óbvio que o universo tem bilhões de anos. É óbvio que a Terra tem milhões de anos. É a realidade na qual as pessoas vivem. Você não quer fazer história na universidade? Ok. Você quer ir para uma área mais exata? Você vai fazer alguma parte de ciências, então. Você também vai ser trucidado ali. Porque você vai querer fazer ciências a partir de Deus e as pessoas vão zombar de você. As pessoas não vão deixar você entregar o seu TCC. Porque fala a respeito de algo absurdo como criacionismo. E é como a realidade se manifesta, então, a partir daquilo que o nosso conhecimento vai nos mostrando. E vocês certamente conhecem muito bem aquela história, aquela lenda, aquele mito platônico, o mito da caverna, onde você tem ali pessoas presas numa caverna. A realidade para elas é aquilo ali. Existe um fogo por trás delas e algumas sombras refletidas na parede. Essas pessoas acorrentadas olham para aquilo ali e tudo aquilo então é o que elas conhecem, logo é a realidade delas. Mas um deles consegue se libertar, um deles então
com algum tipo de pressentimento, o filósofo, ele começa a sair da caverna, ele se esforça, ele se machuca muito porque o caminho, ele é doloroso, mas ele chega até a luz do sol, ele chega fora da caverna e ele percebe, aqui está a luz, aqui está a realidade. E ele volta então e tenta libertar aqueles seus companheiros. E você sabe qual é a moral da história? Aqueles companheiros não querem ser libertados, eles querem permanecer naquela realidade, porque para Platão, sair para a luz do sol é algo doloroso, é algo sofrível. A vida do filósofo é uma vida de sofrimento, porque ele conhece a verdade e a ignorância é felicidade. Viver se enganando, viver numa ficção, é como aquele homem também, personagem daquele filme Matrix, que nada mais é do que uma redescoberta ou releitura do mito de Platão. Você se lembra daquela cena no filme de Matrix, onde havia uma realidade ficcional, uma realidade feita pelas máquinas, pelos computadores, onde os seres humanos viviam como que escravizados, e aí há a chance de sair daquilo, há a chance de se libertar, mas o grande traidor do filme, ele está conversando com o agente inimigo e ele fala, ao comer um delicioso filé mal passado, que é como a carne deve ser comida. Ele põe aquele filé na boca, tomando uma taça de vinho e diz, eu sei que esse filé e esse vinho não existem, eu sei que isso são apenas impulsos no meu cérebro me dando esse prazer, mas eu quero viver exatamente assim. É essa a realidade que eu quero, mesmo sabendo que ela não é a realidade. A pergunta então é como você pensa e qual é a realidade para você? Nós não podemos nos enganar. Nós ouvimos diversas vezes qual é a realidade da vida cristã. E se nós formos honestos, nós fazemos o que for possível para escapar dessa realidade. Nós vivemos como se fôssemos crentes, mas não necessariamente experimentando a realidade de uma vida de piedade. E Paulo falou claramente, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qual é a realidade em que você vive? Se o nosso pensamento não flui das Escrituras, nós viveremos inevitavelmente em uma ilusão. A igreja será uma ilusão. Mas isso não é o pior de tudo. O pior de tudo é o terceiro aspecto. É o terceiro aspecto chamado de ética, ou a teoria da obediência. Então você tem a epistemologia, a teoria do conhecimento, a metafísica, a teoria da realidade e a ética, a teoria da obediência. É engraçado que na filosofia, essa palavra obediência, ela passa longe. Obediência é para escravos, obediência é para fracos, obediência é para pessoas não super-homens, como Nietzsche colocou o homem tentando libertá-lo de todas as suas prisões. E qual é o problema mais grave, então, nessa área? Vejam aí, por favor, como Paulo conclui essa primeira parte, no final do versículo 19. O problema epistemológico gera um problema metafísico e, finalmente, um problema ético mais grave. Final do versículo 19 diz, e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Você consegue ver aqui a imagem de um homem que não pensa segundo as Escrituras, que vive num mundo de ilusão, com avidez, buscando incessantemente a felicidade que se limita à satisfação dos seus sentidos. Ele é quase um animal, cometendo coisas animalescas que lhe dão prazer. Se você quiser estudar um pouco sobre isso, basta você estudar sobre hedonismo, a busca por prazer desenfreada.
Em outras palavras, uma tentativa de libertação plena de um Deus que estabeleceu a realidade como ela é, por isso eles querem ser alheios a Deus. Um prazer que não flui de um conhecimento que vem das Escrituras, por isso eu penso como eu bem quiser, e assim então eu satisfaço a minha carne como eu bem quiser. Não é assim que nós vivemos muitas vezes? É engraçado que nós falamos sobre o exagero na bebida, o exagero no celular, o exagero em tantas coisas. Dificilmente a gente fala sobre o exagero na comida. A glutonaria não parece ser mais um pecado terrível, que é inclusive uma quebra do 6º mandamento, não cuidando adequadamente do nosso corpo. Meus queridos irmãos, o principal problema do homem não é no seu pensamento ou na forma como ele vê a realidade. O principal problema do homem é que ele faz questão de desobedecer a Deus. Por isso eu chamo a atenção de vocês. Essas 3 áreas aqui da chamada filosofia não são áreas de conhecimento apenas do pastor, do presbítero que estuda um pouco mais, do seminarista que quer impressionar nos seus sermões usando essas palavras, mas é da sua vida. Você não precisa necessariamente ter essas coisas no vocabulário da sua vida comum, mas você precisa entendê-las. Nós, graças a Deus, hoje temos acesso a muita literatura que trata sobre isso. Cosmovisão, apologética, defesa da fé em todos esses aspectos, uma preparação mais adequada na área de educação, não só nos primeiros anos, mas principalmente ali, enviando nossos filhos como flechas para lugares terríveis, como a universidade. Como é que nós temos obedecido a Deus? A nossa nova identidade em Cristo, ela manifesta aquilo que nós conhecemos de Cristo? Não é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele dá uma resposta clara a respeito do problema epistemológico, metafísico e ético, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou o conhecimento, eu sou a verdade ou a realidade, tudo fora dele é falso, ilusão. E eu sou a vida, o caminhar, o andar em obediência a Deus só pode ser feito nele. Jesus Cristo é a resposta para todas as questões filosóficas, e esse mundo continua então buscando viver sem ele, andar sem ele. É por isso que nós chegamos agora ao nosso segundo ponto, que é a nossa busca por santidade em Cristo. Essa primeira parte é a busca por felicidade sem Cristo, nunca alcançada, sempre batendo na trave, sempre precisando de algo mais, sempre entregando os corpos a algo mais para ver se chega lá e nunca chega. Mas Paulo nos traz essa mensagem maravilhosa de esperança. Leamos mais uma vez a partir do versículo 20 até o começo do versículo 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Esse versículo 20 é fantástico. E é importantíssimo entender qual é a função sintática da frase aqui, da palavra Messias ou Cristo. Paulo aqui está dizendo: não foi assim que aprendestes a Cristo.
E só uma questão gramatical, se você até hoje teve dificuldades em entender o que é um objeto direto preposicionado, porque você sempre pensou que era objeto indireto por causa da preposição, esse é um exemplo claro disso. Porque aqui, Paulo não está falando que nós aprendemos de Cristo ou a partir de Cristo. Óbvio que isso acontece, isso é verdade. Ele é a fonte do conhecimento. Mas aqui ele está declarando que Cristo é o objeto do nosso conhecimento. Ele aqui é o objeto direto do verbo aprender. Ele não é apenas a fonte de conhecimento, ele é o próprio conteúdo. E isso faz uma diferença enorme em nossas vidas, porque nós aprendemos vários conteúdos de diversas formas que excluem Cristo totalmente, pelo menos de forma direta, porque Cristo não pode ser excluído de absolutamente nada, mesmo nós achando que ele está sendo. E aqui vem uma aplicação sensacional a respeito do que está acontecendo nessa igreja. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de visitar a salinha ali, com seus móveis, com seu quadro, tudo sendo preparado para que o pontapé inicial seja dado, para que filhos do pacto comecem a aprender a Cristo em primeiro lugar. Tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, que aquela salinha representa que matemática, biologia, história, geografia, redação, todas as áreas do conhecimento, elas não vão apenas proceder de Cristo, mas elas vão apontar para Cristo. E o grande desafio para essa igreja ou para qualquer família do pacto é entender que em nenhuma outra escola, por melhor preparada que ela seja, sempre humanamente falando, os seus filhos aprenderão a Cristo, ou terão Cristo como o conteúdo principal. Não é apenas uma questão de gosto, não é apenas uma questão de salvar os nossos filhos do mundo de uma escola cheia de pecados. É algo que a Bíblia fala claramente, apenas num contexto assim, todos os dias da semana, não apenas no dia do Senhor, em uma classe de escola dominical, os filhos do pacto aprendem a Cristo. E esse é o maior privilégio que nós temos num mundo que nós acabamos de definir aqui como epistemologicamente, metafisicamente e eticamente quebrado. E as escolas desse mundo são um reflexo disso. Se você ainda não colocou seus joelhos no chão para interceder por esse projeto, por favor, comece hoje. Mesmo que você não tenha filhos dessa idade, mesmo que você já seja avô ou avó, esse é um projeto do pacto, esse é um projeto de toda a igreja. Esse é um projeto que abençoa, meus irmãos, os filhos do pacto dessa cidade, não só do bairro. Por quê? Porque simplesmente estamos aplicando aquilo que Paulo fala aqui de uma maneira mais geral, é claro. Não foi assim que aprendestes o conteúdo Cristo. E aí, claro que Paulo faz um desafio. É muito fácil dizer isso, mas ele fala no versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Esse desafio é sempre presente. Por quê? Porque nós somos crentes, discípulos de Jesus, mas nós não vivemos como discípulos. É claro que um apóstolo, ou um ministro, ou um líder chamado para pastorear a igreja, ele vai perguntar, será que vocês aprenderam Cristo mesmo? Olha a vida de vocês, olha como vocês pensam, olha a realidade em que vocês vivem, olha como vocês procedem eticamente, olha como vocês estão andando. Será que vocês aprenderam Cristo de fato? E o Espírito Santo, então, confirmando isso em nós, fazendo queimar no nosso coração, sim, nós aprendemos Cristo, é Ele quem me salva, é Ele quem me dá essa nova natureza.
então agora esse mesmo Espírito, ele vem aplicar em nós de forma tão prática uma outra tríade, tão bem colocada aqui pelo apóstolo Paulo, tão pastoralmente manifestada aqui nos versículos 22 a 24, primeira parte do versículo 24, que pode ser resumida em 3 verbos. Essa tríade é despojar, renovar e revestir. Despojar, renovar e revestir. Você percebe que Paulo está agora, então, após ter desafiado o conteúdo da fé daqueles crentes, mostrando como é que essa fé se manifesta na sua vida. Olha o versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Primeiro verbo bem claro aí, despojar. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar, a partir do conhecimento de Cristo, e Ele sendo o conteúdo do nosso conhecimento, é que aqui, velho homem e novo homem, não se trata de uma questão esquizofrênica. Por favor, retire isso da sua mente e do seu coração, teologicamente falando. No evangelicalismo moderno, e que sempre existiu, desde os nossos primeiros pais da igreja, por causa de um dualismo platônico, inclusive, nós temos a tendência em pensar que uma hora nós somos nova criatura, uma hora nós somos velha criatura, e a gente torce então para que quando Jesus voltar, ele nos encontre em nova criatura. Isso é completamente falso. Não existe qualquer dualismo em nós nesse sentido, ou qualquer dicotomia. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Mas a doutrina da santificação, a partir das Escrituras Sagradas, e tão bem colocada nos nossos símbolos de fé, elas nos mostram que há resquícios de pecado em nós, que nos fazem muitas vezes andar ou agir como velhas criaturas, sendo que nós somos novas criaturas. Ou seja, nós agimos de encontro ou contrários à nossa verdadeira natureza. E o que Paulo está falando aqui então é que nós precisamos sim, nesse processo de santificação, nos despojarmos cada vez mais desses resquícios. Em outras palavras, o que os puritanos tanto colocavam, a mortificação da carne, a mortificação do pecado, não uma mortificação de personalidade. Por favor, isso não existe. E assim nós vamos aprendendo aquilo que o famoso conselheiro cristão bíblico Jay Adams colocou de forma tão fantástica a partir desse texto. Que no inglês funciona de uma forma um pouco mais simples. Porque no inglês ele nos mostra aqui que no aconselhamento cristão, em qualquer situação, você nada mais, nada menos, vai fazer o put off e o put on. Bem simples, né? Put off e put on. O mesmo verbo, 2 preposições diferentes, que no português significam despojar e revestir. Só que existe um problema grave aí. E é claro que Jay Adams não ensina isso, mas muitos aplicam-no de forma errada. Não são 2 verbos apenas. Tem um verbo no meio aí que é essencial. Por quê, meus irmãos? Porque até no aconselhamento bíblico incompleto, eu posso pegar alguém e despojá-lo de algo e revesti-lo de algo meramente de forma externa. É fácil entender isso aqui. É como você tomar banho. Ninguém em sã consciência toma banho de roupa. Você se despoja da roupa e você então entra no banho e se reveste de algo. O que é entrar no banho? O que é se lavar? O que é tirar a impureza? É exatamente esse verbo aqui no versículo 23. O renovar. E infelizmente na sua Bíblia provavelmente Espírito está com letra minúscula. Nós não temos tempo aqui
de mostrar como em vários momentos a nossa tradução, pelo menos essa versão aqui, ela coloca espírito com E minúsculo, quando na verdade deveria estar com letra maiúscula, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Aqui não é apenas aquilo que está internamente em nós, o espírito do nosso entendimento, não. Aqui a ideia é de onde o nosso entendimento provém, é o espírito do nosso entendimento. O nosso entendimento agora é a partir do Espírito Santo. E é Ele quem renova a nossa mente, é Ele quem renova o nosso coração, é Ele quem toma a palavra pregada ou a palavra lida e agora mostra, é assim que eu devo viver, não mais assim. É assim que eu devo entender história e não mais assim. É assim que eu devo fazer ciências e não mais assim. É assim que os meus filhos devem ser educados no Senhor e não mais assim. E aí nós nos despojamos, o Espírito Santo nos renova e nós nos revestimos do novo homem. Ou seja, nós vamos cada vez mais andando de acordo com a nossa nova identidade. Não é mais uma vez um processo de queda e de nova salvação, não é isso. É um processo de já termos sido justificados completamente da nossa queda, e sim ainda tropeçarmos, ainda fazermos coisas que não agradam a Deus no pensamento, olhando para a realidade de forma errada e principalmente o desobedecendo em relação à sua lei. E por isso o Evangelho agora, para mim e para você, nos dando a oportunidade de mais uma vez nos despojarmos de tudo o que precisa ser transformado, sermos renovados no Espírito e nos revestirmos e não mais deixarmos de ser, no processo de santificação, cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é uma ilustração constante na Bíblia. É uma ilustração constante na Bíblia, que está lá desde a antiga aliança e termina lá em Apocalipse, nos mostrando exatamente essa ideia. Por favor, abra sua Bíblia no profeta Zacarias, e aqui nós vamos terminando. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. A partir do versículo 3, veja a visão que o profeta tem aqui. Zacarias 3:3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Meus irmãos, essa imagem é terrível. É o sumo sacerdote que precisava entrar no Santo dos Santos com a roupa puríssima, do contrário ele morreria lá dentro. Ele está agora se apresentando com vestes totalmente sujas. E o Espírito Santo vem e mostra naquela visão o tirar, o despojar daquelas roupas e o revestir com linhos, com finos linhos, tudo limpo. O sumo sacerdote Josué ali nada mais era do que um tipo de Cristo, que foi todo puro, nunca precisou se despojar de absolutamente nada, porque os pensamentos dele sempre eram de acordo com os pensamentos do Pai. A realidade que Cristo viveu, porque ele mesmo estabeleceu a realidade, era sempre algo real e verdadeiro e nunca ilusório, como muitas pessoas pensam que ele foi um louco. E principalmente ele cumpriu eticamente todos os mínimos detalhes da lei.
Você quer essa justiça? Você quer isso para você? Você quer essa varonilidade, a maturidade de Cristo? Então creia no Evangelho. Continue se arrependendo dos seus pecados e entenda sim que na cruz do Calvário houve essa manifestação mais uma vez, onde Cristo foi despido literalmente. Despido literalmente, para que eu e você fôssemos completamente revestidos dele no Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Apocalipse 3, versículo 5. Essa é a sua herança hoje. E como aplicação final, eu espero que você tenha entendido que você, enquanto membro desta igreja, precisando de ajuda no caminhar da sua vida, você não precisa de nada além de aconselhamento pastoral para despojar do que precisa ser despojado, ser revestido do que precisa ser revestido no renovar do Espírito Santo. Isso você não encontra em nenhum outro lugar. E eu sempre brinco, ainda não gasta dinheiro algum. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ouçam a voz do nosso Senhor. Ele confessará os nossos nomes diante do seu Pai, porque ele morreu na cruz, para não apenas nos justificar, mas para continuar nos santificando e nos apresentar naquele grande dia de forma imaculada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós éramos como aqueles descritos aqui por Paulo, nos versículos 17 a 19. Muitos, ó Deus, estão na igreja, membros de igreja ainda vivem daquela forma, sem Cristo. E nós te pedimos perdão mais uma vez, ó Deus, porque nós precisamos confessar que a nossa busca é incessante, é por felicidade, é por prazer, é pelas coisas que aparentemente nos satisfazem. Mas essa palavra vem nos mostrar, ó Deus, que até mesmo o uso dessas coisas pode ser feito a partir de Cristo. Não estamos aqui defendendo a fuga do mundo, não estamos aqui defendendo nos apartarmos deste mundo em algum lugar e formarmos as nossas comunidades espirituais, não. É no meio deste mundo, ó Deus, termos uma epistemologia, uma metafísica e uma ética a partir de Cristo, que nos leva ao conteúdo que é Ele mesmo, e assim transformar não apenas as nossas vidas, mas aqueles que estão ao nosso redor, sabendo que os que vivem contrariamente a isso se levantarão contra nós, assim como se levantaram contra o próprio Senhor Jesus, contra Paulo. Ó Deus, abençoa essa igreja, que haja cada vez mais despojamento, renovação no Espírito Santo do nosso entendimento e o revestimento de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.